Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos dar início à nossa semana, né? Mais uma semana de videoaula. Eu mesmo já estou no clima, tá vendo? Já coloquei meu efeito de cabelo. E a nossa videoaula é uma continuação da videoaula da semana passada, né? Só lembrando que nós iniciamos com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Eu coloquei, né, eu já falei as características, os aspectos, né, o porquê que a Inglaterra ela foi a pioneira, e hoje a gente só vai colocar alguns pontos, a exemplo das invenções, das importâncias de cada invenção, tá certo? Vou colocar agora o primeiro slide para vocês observarem esses aspectos, tá vendo? Essa primeira representação aqui, se vocês observarem, ela é uma representação de uma fábrica, né? Olha aí, né? Isso é o interior de uma fábrica, como era constituído essa fábrica, né? Logo no início, tá certo? Então, vamos lá, né? Bem rapidinho. O que é a Revolução Industrial? Primeiro, a gente vai observar que a Revolução, ela foi a evolução do processo de produção. Por que ela foi uma evolução desse processo, né? Porque a gente vai observar duas coisas que são essenciais, que é a questão do artesanato e a questão também da maquinofatura, né? Com esses dois aspectos dessa produção, do artesanato, mais a produção de manufatura, nós vamos observar que essa produção, essas maquinofaturas, mais os produtos, ela vai introduzir uma nova visão de como esse contexto ele começa a ser evoluído, né? Então, vamos lá, as fases da Revolução, né? Vamos lá, as fases. A primeira fase, que é no fim do século XVIII, ela tem como a máquina a vapor, isso na Filadélfia, na filadeira e nas ferrovias, e a utilização do carvão e dos metais, da manufatura para a maquinofatura. Já a segunda fase, que ela é o fim do século XIX, aí já entra um processo mais elaborado, porque entrou a eletricidade, né? O motor e a combustão, que era do petróleo. Com isso, houve também a fundição de aço e o início das tecnologias de comunicação. Na terceira fase, que já é aí nos anos de 1960 até 70 e até os dias de hoje, aí a gente já vai observar a biotecnologia, a nanotecnologia, a mecatrônica, os satélites e os cabos de fibra óptica. Mas isso aí a gente não vai aprofundar muito, tá certo? Até aí tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Né? Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia, né, são resultado desse processo industriais, né? Desde os produtos que são simples até aqueles mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial, né? Primeiro, com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido essa forma de produzir, tá certo? Contudo, né, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem também como no início do meio ambiente, né? Logo no início, porque as fábricas, elas já, com essa utilização de matérias, elas começam aí a poluição também. Os objetos também simples e sofisticados e também os artesanais também, né? Então, a Revolução Industrial ela foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou aí mudanças nas áreas tecnológicas, né, da tecnologia, provocando aí um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Né? A Revolução Industrial ela nasceu na Inglaterra, como a gente viu na aula passada,
e na metade do século XVIII, e aí se expandiu pelo mundo a partir do século XIX. Então, quais são as características da Revolução Industrial? Primeira característica, surgimento das fábricas, né? Uma produção em série, e aí já passou o trabalho assalariado. A partir daí, as pessoas começam a ter um trabalho que é um trabalho assalariado, que antes isso não mais existia. Né? Esse novo sistema ela transformou as relações sociais e criou aí duas novas classes. A primeira, a classe dos empresários, que serão conhecidos como capitalistas, né, que são os proprietários dos capitais e dos prédios, bem como também das máquinas e das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. O segundo são os operários, que serão conhecidos nesse cenário, né, como proletários ou trabalhadores assalariados. Possui apenas a sua força de trabalho e as vende aos empresários para produzir mercadorias em troca aí do salário, tá certo? Vamos lá, vamos entender por que a Inglaterra ela sai na frente, né? Há vários fatores que colaboraram para que a Inglaterra fosse a pioneira no processo industrial, isso aí no século XVIII, né? Primeiro que a gente pode destacar, a Inglaterra ela possuía grandes reservas de carvão mineral. E esse carvão mineral foi a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor. E isso aí tudo em seu subsolo. Os ingleses, eles também, né, possuíam grandes reservas de minérios de ferro, a principal matéria-prima utilizada nesse período. A mão de obra também é disponível em abundância, né, porque existiu ali, desde da lei de cercamento de terras, também favoreceu aí a Inglaterra. Também vale aí ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando empregos nas cidades inglesas do século XVIII. Também a burguesia inglesa ela tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar a matéria-prima e as máquinas e contratar também empregados. Né? Outra característica importante também, o mercado consumidor inglês ele favoreceu esse pioneirismo porque ele contribuiu fielmente. Então, essas são as características importantes para se destacar, porque a Inglaterra saiu na frente, né, dos outros países. Então, vamos lá, olha, presta atenção aí. Nessa imagem aí, a gente vai observar o primeiro ramo industrial a utilizar máquina foi na área de fiação e na área de tecelagem de algodão. Isso aí é uma imagem que se observa como era feita essa produção. Né? O algodão era relativamente barato e vinha dos Estados Unidos e também do Oriente. E essa máquina aí favoreceu uma grande atração aos empresariados ingleses para aumentar aí o capital. Então, vamos lá, né? Olha, se a gente observar, né, alguns aspectos, né, do maquinário, né, o transporte de máquina, houve também a substituição do homem pela máquina, gerando também milhares de desempregos, né? A queda nos preços das mercadorias, o que acelerou aí o ritmo de produção. Essa imagem aí, a primeira imagem é da locomotiva, que foi um dos avanços mais significativos no meio de transporte, porque servia aí, né, essa locomotiva servia como transporte, né? E a imagem aqui de baixo é uma imagem do TA. A imagem do TA que revolucionou aí o modo de produção, tá vendo? Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados e havia uma grande aceitação desses produtos nas colônias. Também não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial também, né? Aqui, se vocês observarem, nessa imagem aqui, vê como era constituída a sociedade, né? Como é que eram utilizados, né? Esses tecidos, né? Como as roupas eram produzidas. Também
Nessa imagem aqui, a gente vai observar que esse período também ele incentivou, né? Ele foi um período que incentivou financeiramente os inventores para que eles superassem a forma antiga de tecer e de fiar. Foi também nesse cenário que um carpinteiro com o nome de James Vanderbilt, ele inventa o primeiro tear, né? Ele faz a invenção do tear, que é a mesma imagem da outra, é um tear da mesma forma da em 1861, eram assim esses aspectos. Em seguida, Richard Jones ele inventa o Alterframe, que é uma máquina hidráulica de fiar mais rápida do que a de Gene, né? Aqui é a imagem dele, de 1790, e aí é uma foto, né? Que se destacou como era esse maquinário. Né? As invenções elas pararam por aí. Por quê? Porque em 1779, Samuel Crompton criou uma máquina que fabricava fios resistentes e fios para fazer tecidos também leves. Então, daí para a fabricação, né? Aqui é a mais atual, né? Também, ele também é o criador da máquina a vapor, que é um dos inventos mais importantes. Aqui é uma representação de como era a máquina. Em 1807 foi inventado aí o barco a vapor e em 1814 a locomotiva. Essas invenções que foram importantes, elas impulsionaram profundamente a industrialização, porque além da locomotiva tinha também a questão marítima, né? A exploração da locomoção de produtos, né? Então, né? Se a gente observar, os computadores também, porque eles eram ainda complicados, enquanto que no período da Revolução Industrial, as máquinas eram mais simples, sendo composta por 3 partes só, né? Quando a gente observa o computador, ele é uma máquina, né, uma invenção que tem particularidades. No caso, logo no início da Revolução, não. Só tinha todo o maquinário era restrito a 3 simples, compostos por 3 simples partes, que era o motor, a transmissão, que regulava o motor, e as ferramentas, né? Então, o maquinário era bem simples. Durante a Revolução Industrial, ocorreu a divisão de classes, né? A divisão de como o operário executava essa tarefa. Foi um marco também importante na Revolução Industrial. Isso aí, já em 1831, até 1841, a população de Londres chegou a triplicar devido às fábricas. Por quê? Porque, consequentemente, também o número de operários, né? As pessoas começaram a sair das zonas rurais para habitar os centros, não era o centro, eram os locais onde tinham as fábricas. Se a gente for observar o cotidiano dos operários, que é um dado que tem que se levar em consideração, né, que as condições de trabalho, a jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente. Os horários eram impostos por meio de multas e de ameaças. As crianças, a partir de 6 anos, elas já eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem uma forma de executar uma tarefa. Também as mulheres e as crianças recebiam menos da metade do salário do homem, por isso era a mão de obra mais preferida dos patrões, né? Porque as crianças eram metade e também as mulheres. Em relação às leis trabalhistas, né, na Inglaterra, não havia direitos sociais, não havia um descanso remunerado, nem férias, nem aposentadoria, nem licença maternidade e paternidade, licença para tratamento de saúde. Também não havia seguro-desemprego, não havia 13º salário, não havia seguro de acidente, não havia direito de greve, não havia hora extra com adicional, não havia fundo de garantia, né, que é o fundo de garantia por tempo de serviço, e entre outras coisas que hoje a gente observa que todo trabalhador, né, ele tinha direito.
na fábrica não existia nenhum tipo, isso iniciando na Inglaterra. Então, a gente observa que a partir dessa prática, dessa revolução industrial, ela surge também vários movimentos, né? Um movimento importante foi o ludismo, que em 1811 protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial, né? As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra das máquinas, que, porém, seriam mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Esse movimento se organizou porque as máquinas estavam substituindo aquelas pessoas, e as pessoas estavam perdendo seus empregos. Né? Afirmou que, né, o que é que é a história de Ned Ludd? Ele era um comandante, ele comandou, né, comandava a quebradeira de máquinas, baseando na história de Ned Ludd, um personagem cuja existência é muito controversa, né? Por quê? Vale aí vocês destacarem que não foi um movimento de operários fabris, não, mas de artesãos qualificados, né? Que eles tinham habilidades que estavam sendo substituídas, essas habilidades, pelas máquinas. Nessa imagem aqui, vocês observam os quebradores das máquinas, né? Estavam quebrando as máquinas, um movimento que foi conhecido como o ludismo. Já o movimento cartista, ele foi um movimento, né, que os operários, cartismo, era organizado por associações de operários que exigiam melhores condições de trabalho e o fim do voto sessentário. Também vale destacar aqui, nesse período, desse movimento, né, que há uma formação de associações denominadas de trade unions, né, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando aí os primeiros sindicatos modernos. Então, esse movimento cartista já é uma associação, né, dos operários. O cartismo ele foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local. Né? A sua dimensão nacional ela se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, né? Como trabalhadores das indústrias domésticas, dos teares manuais, que entraram em declínio diante do novo sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo ele buscou sempre privilegiar, né, os métodos de manifestação e as tradições de cada região. Isso lhe deu um caráter aí local. Esse movimento ele pode ser caracterizado predominando a mobilização em torno do parlamento, né? E foi, por isso, chamado de legalista. Esses movimentos se farão presentes aí na segunda metade do século XIX, né? Segundo Martinho, isso é uma citação, né? O governo inglês, por sua vez, né, com a presença do ludismo e do cartismo no Senado inglês, o governo não atende essas exigências e dá ordens à polícia para a repressão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, ele continuou crescendo e pressionando aí as autoridades. Esses movimentos, né, operários se uniram em luta contra as péssimas condições que eram submetidos nas fábricas, com o objetivo aí de ampliar sua participação política. Em 1838, eles redigem aí uma Carta do Povo, que é um documento em que exigiam o voto secreto e o voto universal, e a participação também de representantes da classe. Naquela época, trabalhadora no parlamento. Né? Esse primeiro documento que ajuda o trabalhador é a Carta do Povo. Eu deixei aí no vídeo um link que vocês podem acessar para que vocês tenham maior noção, né, de como estava organizado esse documento, tá certo? A aula de hoje, a gente vai terminar por aqui, para não se aprofundar nem a segunda e nem a terceira Revolução Industrial, tá certo? E eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não conseguiram entender, vocês voltem o vídeo, para que haja um entendimento mais aprofundado.
Esse entendimento a gente vai dar continuidade na próxima videoaula, que a gente vai ver alguns aspectos mais aprofundados, né? A atividade que eu deixei da semana para vocês foram relacionado foram 5 questões, apenas 5 questões, né? Que vocês vão observar que não tem muita dificuldade, não. A primeira questão era perguntando em relação à marca registrada da Revolução Industrial e por quê. Então, a resposta correta, né? O que vai destacar aí é a invenção da máquina, né, como uma ferramenta, e o mecanismo que aciona esse conjunto de ferramentas movidos mecanicamente e necessárias para a transformação da matéria-prima. A resposta da primeira, viu? Na segunda questão, está perguntando por que a invenção da máquina da ferramenta teve efeitos profundos em todo o mundo, né? Primeiro, porque foi o resultado de um trabalho coletivo, né? A fábrica onde se reunia todo esse complexo sistema de máquinas representava um organismo de produção, que só necessitava de uma supervisão de um trabalhador para vigiar esse funcionamento. Mas, a partir daí, a máquina também torna-se possível uma estreita associação entre a ciência e a produção. Na terceira questão, por que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra? Né? A gente botou aqui, vocês observaram vários fatores, né? Esses fatores que explicam, pode ser do início, a acumulação de capitais, a usurpação do uso das terras, dos camponeses, enfim, né? Ou a burguesia que financiou também, por eles também terem matérias-primas disponíveis, tá certo? Na quarta questão, o comércio inglês, ele se baseou durante muito tempo na compra de tecidos indianos e na revenda da Europa e em outros mercados coloniais. Explique uma dessas razões. Então, a razão, primeiro, foi o fato dessas mercadorias se produzirem na colônia do sul, das 13 colônias da América, né? E aí a mão de obra também era escrava. Isso significava que os preços se mantivessem mais baixos. E a quinta questão, a fabricação dos tecidos até o momento estava baseado na manufatura doméstica, né? Cujas ferramentas pertenciam aos trabalhadores. Era uma das mãos de obras dócil, né? Facilmente explorável por tempo e atendeu às necessidades do mercado. Explica como funcionava essa roda de fiar. Era menos produtiva do que os teares manuais, né? Que faziam com que a produção dos fios de algodão fosse lenta e que a produção do tecido também. Tá certo? A atividade foi corrigida e agora a gente vai, vocês já têm os slides, volte quando for necessário e até a próxima videoaula, tá certo? Eu esqueci de você esquecendo, né? Foi.